Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. A mensagem que vou pregar nessa tarde é o que eu acredito que Deus me deu. Não é minha responsabilidade saber quem gosta ou não gosta, e eu digo isso com bondade. A minha responsabilidade é somente entregar. E é isso que devo fazer. Eu sinto que isso não vai ir bem com algumas pessoas. E talvez minha vida fosse um pouco mais agradável se eu não fosse tão simples. Mas eu sinto que duas coisas estão acontecendo. Eu sinto que, primeiramente, podemos perder nossa nação. Em segundo lugar, Jesus está voltando. E o que formos fazer, temos que fazer rapidamente. É hora de parar de brincar de igreja. É hora de parar de brincar de religiosidade, levar Deus a sério. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Não é se as condições estiverem certas, talvez se as situações permitirem. Ele diz que eu derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Eu quero usar como tópico, pregando por alguns minutos nessa tarde, e vamos orar para que pessoas recebam o poderoso batismo no Espírito Santo na conclusão dessa mensagem. Vai ficar meio cheio, mas não vai atrapalhar o Espírito Santo. Deus me mandou fazer assim, então vamos deixar isso na mão dele. Vamos usar como tópico aqui hoje a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo e os carismáticos. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te agradeço e eu estou maravilhado diante do Senhor quando penso no privilégio de poder mencionar o seu nome. Hoje eu peço que o Senhor me ajude. Eu oro a Deus para que o seu Espírito venha permear o prédio, o coração das pessoas, enquanto falamos, que o Senhor venha andar aqui no coração dos homens. E eu busco, eu espero, e eu imploro a sua ajuda. E eu peço não como um servo, mas como um filho, comprado pelo sangue de Jesus, seu precioso Filho, meu Redentor, meu Salvador. Eu peço tudo em nome do Senhor, e todos dizem amém e amém. Nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, o mundo tem visto o maior derramar do Espírito Santo que já existiu. Eu acredito que o batismo no Espírito Santo é um requerimento absoluto para uma vida cristã vitoriosa. Eu acredito nisso. E eu não disse que é um requerimento absoluto para ser salvo. Na verdade, o enchimento do Espírito Santo para receber poder não tem nada a ver com a salvação. A pessoa é salva através de confiar em Jesus como Salvador. E no momento que você é salvo, não tem como ser mais salvo. Você pode crescer e amadurecer no Senhor, mas não há como ficar mais salvo, mais redimido. E Ele te limpa em um instante e lava você com o sangue precioso dEle. Mas depois que você recebe a salvação, de acordo com a palavra de Deus, você precisa então receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 1 e 4 diz: e estando com eles, determinou-lhes, isso não é uma palavra delicada, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu acredito que para que a igreja seja o que deve ser, essa igreja deve ser guiada, direcionada, caracterizada, fortalecida pelo Espírito Santo. Eu acredito que ele deve ser o mestre da cerimônia, e ele deve ser o pregador. Ele usa vasos humanos frágeis, mas ele deve usar nossa língua como se fosse a língua de um escritor poderoso. Sem o enchimento do Espírito Santo, eu acho que as igrejas, na grande maioria, são pouco mais que clubes sociais. E eu sinto que a mensagem do pregador, na grande maioria, não tem vida. Eu sinto que as pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam, que a igreja, os pregadores e os líderes sejam, basicamente, grandiosamente, espiritualmente, não tem o suficiente quando o assunto é o relacionamento dele com Deus. E eu também acredito que o enchimento com o Espírito Santo, sem exceção, sempre é acompanhado de orar em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus capacita. E eu digo isso porque eu vejo na palavra de Deus. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas como o Espírito de Deus capacitava. Pedro diz em Atos 10, enquanto falava essas palavras, o Espírito Santo veio sobre eles, e oraram em línguas e profetizaram. Paulo perguntou aos discípulos de João, e ele perguntou se eles tinham recebido o Espírito Santo. E disseram: nem ouvimos falar disso. Ele explicou para eles, impôs as mãos sobre eles, oraram em outras línguas e profetizaram. Orar em línguas não salva você, não tem nada a ver com a salvação. Mas eu acredito que, com certeza, até mesmo dogmaticamente, que sempre é a evidência inicial que a pessoa recebeu o poderoso batismo com o Espírito Santo. E eu comparo com isso aqui. Orar em línguas, muitas pessoas perguntam: para que serve? Eu não estou pregando sobre isso hoje, mas eu quero mencionar rapidamente. É claro que ajuda em muitas as coisas, mas eu quero mencionar isso. Orar em línguas não é o Espírito Santo, é um crescimento do Espírito no coração e na vida do crente. Porque Deus escolheu isso? Quem sabe é Ele. Ele faz todas as coisas, não só muito bem, mas perfeitas. É como se você fosse à sua casa nessa noite e você entrasse na sua sala e na parede tivesse o interruptor de $15. E você liga o interruptor e a luz vem sobre aquele cômodo. Agora, aquele interruptor ali não é da onde vem o poder. A grande companhia da onde vem a fonte de energia daqui pode estar a milhas de distância, está abastecendo várias centenas de milhares de lares e milhões de cômodos e lojas com luz e eletricidade. E essa planta está pulsando milhões de volts de eletricidade e poder. Mas até que você ligue aquele interruptor de $15, não vai chegar luz naquele quarto. Ouviu bem? Não importa se a conta está em dia, não importa o quanto você dê glória à sua companhia de energia, você precisa ligar o interruptor. E é a mesma coisa com o batismo no Espírito Santo. Porque ele colocou na segunda parte de Atos 2:4 e começaram a orar em outras línguas, eu não sei, mas ele colocou ali. E alguns de vocês estão assentados aqui hoje, e o que eu estou dizendo está te remoendo. Você diz: eu gostei da música, eu gostei de muitas coisas que você disse, mas isso me deixa chateado. E por que te chateia? Por quê? Te chateia porque seu pregador te ensinou a ser contra. Te chateia porque a sua família não aprova isso. Te chateia porque a igreja na qual você vai não acredita. Mas em que você vai basear sua vida? Em que algum pregador diz, sua família ou a igreja, ou na palavra do Todo-Poderoso Deus? Agora, nos últimos 20 anos ou mais, eu acredito que milhões, e eu acho que eu não estou exagerando, têm sido batizados no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus capacita, no mundo inteiro. Tem sido um derramar de poder que tem
literalmente transformado igrejas, tem virado denominações de cabeça para baixo, incluindo a Igreja Católica, e revolucionou a vida de literalmente milhões de pessoas. Já não pode mais ser considerado como uma novidade ou algum tipo de fenômeno emocional ou algum tipo de falácia que acontece de vez em quando em meio a um povo que não tem educação nenhuma e é ignorante. Esses dias se passaram. A força mais poderosa na face da terra hoje é o poderoso mover pentecostal que tem tocado a vida de milhões de pessoas. Nesse grande derramar, temos experimentado pessoas de todos os tipos de vida. Não são casos isolados, mas como eu disse, centenas de milhares e até milhões. Batistas, metodistas, episcopais, luteranos, nazarenos, católicos, milhares deles foram batizados no Espírito Santo e no fogo. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso: eu agradeço a Deus 1 milhão de vezes por isso. Meu coração se alegra, eu fico maravilhado. No preenchimento direto da passagem que eu li para você hoje, ele diz que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Muitos de vocês me assistindo agora pela televisão, vocês receberam o poderoso batismo no Espírito Santo, mas ainda assim você é batista, presbiteriano, episcopal, metodista, milhares e milhares de católicos e a grande renovação carismática foram batizados no Espírito Santo e no fogo. E eu agradeço a Deus por isso. Eu me sinto tão insignificante quando eu olho para o que Deus fez, vendo o que Deus fez e está fazendo. E eu quero acreditar, e é claro que Deus vai ter que ser o juiz final disso, mas eu quero acreditar que esse ministério indigno, que começou há muitos anos atrás, teve pelo menos um pequeno papel nesse grande mover carismático e nesse grande derramar do Espírito Santo. Começamos a pregar e ensinar na hora das conferências, ensinando muitas vezes sobre o Espírito Santo. Várias centenas de milhares de cartas foram recebidas de corações famintos, pessoas que estavam famintas e Deus derramou o Espírito dele nelas, de várias práticas denominacionais diferentes, batistas, metodistas, católicos, o que for, que vieram e receberam o Espírito. E eu gosto de acreditar que estávamos ali mais ou menos em 600 rádios, que eu acho que, como eu mencionei, teve um papel mesmo que pequeno nesse grande mover carismático que está acontecendo, o derramar do Espírito Santo. Agora, eu acredito que enquanto chegamos em mais um ponto importante no grande mover de Deus, o que eu estou para dizer vai totalmente contra o que milhões de carismáticos aprenderam e escutaram. Mas eu acredito que Deus me mandou dizer isso. Eu acredito que não tem uma alternativa ou escolha. Se Jesus tardar, eu acredito que o corpo de Cristo, eu duvido que ele vai tardar, mas se tardar, eu acredito que o corpo de Cristo vai entrar em uma nova dimensão. Eu acredito que enquanto Deus batiza milhões de pessoas no Espírito, eu acredito que veremos ainda um derramar maior do que já vimos. Eu acredito que esse foi somente o começo da chuva. E eu acredito que o resto da chuva está por vir. Eu acredito que Deus me disse diretamente. Não é algo que eu li em um livro, não é algo que eu sinto ou acredito, mas eu acredito que profeticamente eu estou falando a verdade. Que literalmente centenas de milhares e talvez alguém pode dizer até milhões de católicos ainda estão para serem batizados no poderoso Espírito Santo e no fogo. Eu acredito nisso de coração. Eu acredito que por detrás dos países da cortina de ferro, que aqueles pobres russos e eslavos e polacos e lituanos e outros que viveram debaixo do jugo, do peso da grande Rússia comunista, acredito que um avivamento do Espírito Santo vai acontecer
por detrás da cortina de ferro, por detrás daquela parede de ferro que vai levar literalmente milhões de pessoas ao reino do Todo-Poderoso Deus. Eu acredito nisso e acredito que Deus me disse. Eu acredito que a igreja vai entrar em uma nova dimensão. Eu acredito que essa antiga linha divisória chamada denominação, Deus colocou diante deles, a mesa está posta. E eu não seleciono alguns grupos, eu falo para todos, para quem serve. Isso serve para pentecostais também. Ou você segue ele ou você morre. Você ouviu bem? Não importa quem seja, sua igreja não é imune. Não importa o que tinha há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, ou há 1000 anos atrás. Você segue ele hoje ou você morre. Simples assim. Agora, centenas de milhares, talvez até milhões de carismáticos. E o que é um carismático? Uma mulher muito amável antes de ontem, acabou de ser salva, me fez essa pergunta: irmão Sueger, o que é um carismático? Bem, é claro que eu acho que devem ter muitas interpretações, assim como existem carismáticos. Mas a interpretação básica que você precisa saber e deve saber é: um carismático é um batista, ou metodista, ou presbiteriano, ou episcopal, ou católico, ou luterano, etc, etc, etc. Que, em outras palavras, pessoas que são partes de igrejas que não eram pentecostais e ainda assim receberam o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e eles decidiram ficar naquelas igrejas batistas, metodista, episcopal, presbiteriana, católica e etc. Eles normalmente, consequentemente, são chamados de carismáticos. E eu amo esse povo. Eu amo a eles mais do que tenho palavras para expressar. Meu coração se maravilha e eu me alegro por dentro. E enquanto prego hoje, eu quero te lembrar que não estou insultando ou zombando de nenhuma denominação. Eu não faço isso, mas ainda assim vou falar alguns nomes de algumas denominações. Eu não estou construindo uma e destruindo outra. Estou apenas tentando pregar o que Deus me mandou pregar. E porque eu te amo e porque eu amo você, eu te falo a verdade. Pare para pensar por um instante. Que motivação tenho eu de pregar como prego? Que motivação tenho eu? Eu disse a um bispo católico outro dia. Eu disse: bispo, e ele estava em meu escritório. Ele estava chateado por causa da carta que escrevi, uma carta aos meus amigos católicos. E tinha balançado todo mundo católico. Ele me disse que o Vaticano sabia que ele estava lá. Era um homem bondoso, educado. E conversamos por quase 2 ou 3 horas com outros ministros. E perguntei: bispo, qual é a motivação que eu tenho? Eu não recebi tapa nas costas de ninguém. Não recebi elogios de ninguém. Muitos dos meus irmãos protestantes disseram que eu estava errado por ter feito aquilo. E que motivação deve ter custado a nossa organização milhões de dólares? Porque tínhamos muitos católicos carismáticos que escreviam e diziam: não posso mais te apoiar. Então que motivação eu tenho? E ele ficou sentado ali olhando para mim sem responder. Porque não há motivação monetária ou de fama. Porque na maioria das vezes, quando você faz o que Deus te manda fazer, você faz na face da adversidade, independente do que o mundo, a igreja diz. Não é fácil. Raramente isso traz algum tipo de elogio ou glória. O mundo e a igreja não abrem os braços para você, querendo te abraçar. Eles ficam nervosos, porque não há diabo algum como um diabo religioso. Ouviu? E eu quero dizer outra coisa: não há diabo algum como um diabo pentecostal religioso.
E nunca podemos esquecer que homem nenhum é dono disso. Homem nenhum tem prioridade nisso. Igreja nenhuma tem um assento mais alto em Deus. Deus não se importa de jeito nenhum com denominações, de jeito nenhum. Ele está buscando aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, se uma congregação, uma denominação faz o que é certo, Deus abençoa. Não é errado ter uma denominação, comunhão, movimento, seja o que for. Eu sou membro de uma, mas Deus não se alegra nas mãos do homem. Ele não se gloria na carne. Então eu perguntei, que motivação eu tenho? Qual é a minha motivação para pregar como prego hoje? E ainda assim, alguns de vocês me assistindo pela TV, e talvez alguns de vocês aqui ficam nervosos, e assim de arranjar os dentes de raiva. Quem você pensa e o que você acha que foi que matou Estevão? Tiveram tanta raiva que até rangeram os dentes enquanto jogavam aquelas pedras. Isso é ira em um coração. Então eu não tenho motivação a não ser fazer o que Deus me mandou. Muito bem. Quando uma pessoa vem até a luz entendendo o Espírito e é batizado no Espírito Santo, o carismático que tinha sido batista ou ainda é batista, episcopal, católico, metodista. E antes de terminar eu quero te lembrar de uma pergunta. Não é só porque Deus batiza uma pessoa no Espírito Santo, isso não quer dizer que ele compactua com o que eles acreditavam antes. Escute bem, quero repetir. Um homem veio me dizer uma vez: Deus está trabalhando na igreja católica. E eu disse: meu irmão, Deus não trabalha em igreja nenhuma. Ele trabalha em corações famintos que querem buscá-lo e alcançá-lo. Isso é fato. Mas Deus não compactua com doutrina errônea, contrária à sua palavra, só porque Ele enche a pessoa do Espírito Santo. Você acha que Deus compactua com uma alma que vem ser salva? Será que Ele compactua com as coisas ruins que estavam na vida deles? Não. Mas Ele os salva porque eles pela fé o alcançam. Da mesma forma, quando uma pessoa vem ser cheia do Espírito Santo e Deus enche aquela pessoa, não quer dizer que Ele coloca o selo de aprovação dele naquilo que eles viveram ou acreditaram. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, será que essas pessoas devem ouvir? Alguns de vocês que estão aqui, milhares e milhões que me assistem pela televisão, que se encaixam na categoria da qual eu falo. Será que você deve ouvir que tem que ficar na sua igreja? Você foi batizado no Espírito Santo agora, com evidência de orar em outras línguas, e você agora entende o mundo espiritual como você não sabia. Você tem um maravilhoso relacionamento com Deus. Será que você deve ficar nessa igreja batista, episcopal, metodista, luterana, católica? Você deve fazer isso? Por quase 2 décadas, milhões têm ouvido: fique lá. Eu acredito que esse é o pior conselho que um pregador pode dar a você. Podem haver alguns incidentes aqui e ali que Deus fala: faça isso e aquilo, e é Deus quem deve te falar. Mas eu sinto que se você continuar a tentar colocar vinho novo em odres velhos, você não vai só perder o odre velho que não aguenta o vinho novo, mas você vai acabar perdendo o novo vinho também. Agora, o que é que eu vou fazer, Jimmy Swaggart? Sei lá. E eu estou sendo muito sincero com você. A única resposta que eu posso te dar é: peça a Deus, busque Deus, receba a direção dele, receba, não importa qual é o nome naquela porta,
mas o que eles ensinam naquela igreja quer dizer que vai trazer morte ou vida espiritual para você. Muito bem. Eu acredito que a mensagem de Deus para o carismático, eu acredito na Bíblia, é que aquilo que você estava envolvido antes, saia daquilo. Eu vou te falar por quê. Abra em 2 Coríntios. Eu estou perturbando alguns de vocês, eu sei. E alguns de vocês se assentaram aí, você virou para o seu marido e falou: você quer ir embora? E ele disse: não, deixa ele pregar mais um pouco, porque eu quero ver o que ele tem para dizer. 2 Coríntios, capítulo 6. Essa é a palavra de Deus, não fui eu que inventei, vem de Deus. Começando no versículo 14, ele disse: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Muito bem. Você precisa sair daquilo que você estava, porque em muitas dessas igrejas que mencionei, existe muita falsa doutrina ali. Existe muita falsa doutrina em igrejas pentecostais também. Não entenda mal. Mas muitas dessas igrejas que eu mencionei, vou dar nome a elas, a doutrina de alguma delas já condenou milhares de pessoas para o inferno. E isso é uma declaração terrível, não é? Jimmy Swaggart, você está dizendo que uma igreja, uma religião fez isso? Condenou milhões de pessoas para o inferno, e que aquilo que tinha que estar salvando as pessoas está condenando eles à destruição? Sim, Senhor. Quer saber a verdade? Uma religião desviada faz com que mais pessoas vão para o inferno do que toda a bebida, todas as prostitutas, todos os bares, todos os cigarros, todo o álcool nessa nação e no mundo inteiro. Olhe para os luteranos e para os católicos. O batismo de crianças é uma das doutrinas mais diabólicas, condenáveis, infernais, pejorativas que já apareceram e vieram do inferno. É de lá que veio. E alguns de vocês podem dizer: Jimmy Swaggart, como assim batismo de crianças? A maioria de vocês aqui não sabem o que é. Alguns de vocês sabem, muitos pela televisão sabem. Vem de batismo ou regeneração, que eu não vou explicar aqui. Mas quer dizer simplesmente que você pega o seu bebê e leva à igreja, sendo católica, sendo luterana, outros também fazem isso, e eles jogam água na criança, e eles dizem que aquela criança agora está limpa do pecado original, e essa criança está salva, e aquele bebezinho cresce e vira um adulto, fica maduro, pensando que porque foi batizado ou porque alguma água foi jogada nele na igreja católica ou na igreja luterana, que isso quer dizer que está salvo. Isso ele não tem que fazer nada, não tem que acreditar em Jesus, não tem que depender em Deus para ser salvo. Ele já foi salvo como resultado daquele batismo de crianças, e milhões de milhões foram para o inferno por causa disso. Se você recebeu o Espírito Santo e você está nessa igreja, você não deve ficar aí. Você está compactuando com doutrina falsa quando fica aí. Vamos olhar para os metodistas. Você pensou que eu ia deixar você de fora, né? A grande igreja metodista já foi a maior força
no evangelismo americano. Os Estados Unidos que conhecemos hoje nem existiria se não fosse a grande igreja metodista. Homens como John Sells, Bispo McKinney, homens de Deus que vieram pregando poderosamente sobre o Espírito Santo, sobre toda essa nação, chamando a nação para se arrepender nos bancos, conferências que levantavam essa nação. Mas o modernismo tomou conta do metodismo. Pregadores que não acreditam mais na Bíblia, que não acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria, que não acreditam que Ele era o Filho de Deus sem pecado, não acreditam que Ele morreu na cruz do Calvário e o sangue dele lava de todo pecado, são modernistas. São lobos na pele de cordeiro. Nem todos são assim, mas a igreja metodista agora está cheia desse negócio. Saia daí! O barco está afundando. Estou tentando te falar que isso está afundando, está tudo indo embora. Não existe mais seguir regras de uma denominação. Você fica se perguntando, o que é que ele está falando? Você está louco? Eu estou te contando a verdade. Estou te falando para pegar fogo por Deus. Estou te falando, desista de desistir de uma estrutura religiosa. Estou te dizendo para parar de se gabar. Sou presbiteriano, batista, quem está aí para isso? Eu quero te falar, lave-se no sangue do Cordeiro. Estou te falando, seja batizado no Espírito Santo. Estou te falando, busque Jesus. Estou te falando, pegue fogo por Deus. Estou te falando, olhe para o céu. Estou te falando que Jesus está voltando. É hora de levá-lo a sério. Parar de brincar de igreja. É hora de parar de brincar de religião. Eu não estou nem aí com a sua igreja. Se aquele pastor metodista é cheio do Espírito Santo e prega, então glória a Deus, fica ali. Se esse pastor batista foi cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Se aquele luterano com o seu colarinho e sua batina preta foi cheio do Espírito Santo, glorifique a Deus com batina e tudo. Estou tentando te falar algo. Estou tentando fazer você entender que essa religião morta, seca, que não vale mais nada, ela está morta. A religiosidade que mata não existe mais. Deixe isso de lado. Você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo. Antes de você ficar aí nervoso comigo, e se você puder encontrar sua bolsa, você ir embora, mas você não está nem encontrando a bolsa. Se coloque na minha posição. Você acha que eu quero subir aqui e falar essas coisas? Eu volto e eu começo a virar na cama porque a minha natureza é de que eu não sou controverso. Não sou. Não sou. Mas ai de mim, se eu não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus olhou para os fariseus e olhou nos olhos deles, Ele não consolou eles falando, tá tudo bem gente, vocês são parte de uma boa instituição, tudo vai ficar bem, continue usando suas vestes e continue falando para as pessoas como líderes, tudo está bem, todos temos que viver juntos. Não foi isso não. Ele olhou direto para o olho deles e Ele disse, vocês estão errados. Ele disse, vocês estão cheios do diabo. São víboras, são cobras, são hipócritas. Vocês estão desviando o povo de Deus. Vocês não entram e vocês escondem a porta de outros que querem entrar. E eu recebo
1000 cartas por mês, eu acho, de pessoas que dizem: você não está pregando amor. Deixa eu te falar quem não está pregando amor. É um homem que olha para você, sobe em um púlpito e diz a você que tudo está bem quando você está indo para o inferno. Esse homem não está pregando amor. Se eu tenho um câncer comendo meu estômago, eu vou ao médico, eu não quero que aquele médico me console e venha me dar um band-aid, 2 aspirinas e venha dizer que está tudo bem. Eu quero que ele me diga exatamente o que está acontecendo. E eu quero te falar, você pode não gostar, pode te deixar nervoso, você pode ficar nervoso, mas eu vou te falar como aquele livro diz, e diz: saia do meio deles e seja separado, diz o Senhor dos Exércitos. É como o irmão que escreveu para mim outro dia e disse: essa não é a melhor forma é que eles tenham avivamento. E eu disse: meu irmão, você está falando a verdade, mas quantos anos você quer esperar? É como cavalo que morreu de sede, a língua inchou, finalmente morreu, e ele estava se afogando na água, mas não acreditava em água. Vamos olhar para os católicos. Eu acho que sou o melhor amigo que os católicos têm nesse mundo. Porque eu acho que agora eu sei, eu não comecei com isso, mas agora eu sei mais sobre a doutrina católica do que muitos padres. Eu tive que aprender. Eu falei para um bispo outro dia, ele disse: Jimmy Swaggart, você disse que não havia um segundo Papa Católico ou terceiro. Todos sabem quem é o segundo Papa Católico. E eu falei: quem foi ele? E ele me falou, eu acho que ele disse Papa Leônidas, no ano 67, 9, algo assim. E eu falei: bispo, a sua lei católica diz que a Igreja Católica não chamava ninguém de Papa até o ano 610. Um Papa não existe. E eu acho que ele falou, Papa Bonifácio. E ele ficou parado ali, não falava nada. Eu sou o melhor amigo que os católicos têm. Eles já viram os protestantes sempre bajulando a eles, falando: não, tá tudo bem, não se preocupe com isso, tudo vai dar certo no final, tudo está bem, tudo está amável. Não está. Eu amo o povo católico e eu acredito no seguinte: eu recebi mais de 100, agora eu estou estimando, é uma estimativa, eu acho que já recebi mais de 100 mil cartas de católicos desde o primeiro ano. Eu e a minha esposa já lemos várias delas. E eu quero te dizer, já vi mais amor no coração dos católicos do que já vi em muitos protestantes. Senti uma fome no coração deles por Deus. Mas a maioria das doutrinas católicas são totalmente contra a palavra de Deus, assim como o dia é da noite. Não é bíblico. Eu quero que você escute. A Igreja Católica tem muitos tipos de organizações dentro da sua estrutura política. A Ordem Religiosa Marino é uma delas. A Ordem Religiosa Marino foi começada em 1911, quando a Sociedade de Missões Católica Americana. E esses marinos começaram como anticomunistas e incluíram mártires heróicos que morreram pela sua fé na mão dos chineses comunistas. E o pior disso tudo é dizer que enquanto ainda existem alguns na sociedade marino que se seguram ao propósito original,
os padres, as freiras, os irmãos dessa parte da Marino, eles agora estão defendendo e propagando a Revolução Comunista, especialmente na América Latina. Os Marinoers têm orgulho de dizer que a sua editora, Orbus Books, é a editora-chefe na teologia da libertação. Alguns exemplos do seu livro recente, Comunismo na Bíblia, pelo marxista e mexicano professor José Miranda, deve servir para demonstrar o tema principal. E ele diz assim, no primeiro capítulo chamado Cristianismo é Comunismo, é o que vemos. Isso são os marinos na Igreja Católica. Um cristão que se declara ser anticomunista constitui, ele disse, no maior escândalo do século. Ele disse, o cristianismo começou o comunismo. Ele disse, a Bíblia ensina comunismo. E cristãos vigorosamente defendem o comunismo com a Bíblia na mão. Esse homem está falando sério. E ele nos diz depois que Jesus mesmo era comunista, com o caráter, nas suas palavras, de um revolucionário poderoso que começou uma revolução política. E de acordo com esse credo marino, Jesus explicitamente aprova e defende o uso da violência. Por que comunismo? O autor marino Miranda diz, porque todo outro sistema é estreitamente moral. Ele disse, a Bíblia condena todo capitalismo e todo ganho. Escute aqui, católicos. Milhares e milhares e milhares de vocês foram batizados no Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Mas quando você começa a ler a Bíblia, se você ler com a mente aberta, certamente você sabe que não há como você ir até um homem comum e pedir perdão pelos seus pecados. Padre nenhum pode perdoar seus pecados. Ele não pode perdoar nem os dele. E quando você faz isso, agora que você tem a luz da palavra de Deus, está pecando. Quando você se ajoelha e o padre coloca aquela hóstia na sua língua e você é ensinado na doutrina católica que aquele pedacinho de pão se torna sua carne, seu corpo, e você coloca ele de volta naquela cruz, sacrificando ele de novo, isso é uma abominação a Deus e você está pecando. Quando você ora para Maria, pedindo que ela interceda entre você e o Filho dela e seu Redentor, não há uma só parte da palavra de Deus que venha proteger ou suportar uma passagem assim. Você está blasfemando a Deus, porque Jesus pagou o preço para que a porta fosse aberta, para que não tivéssemos que passar por padre nenhum, ou pregador nenhum, ou evangelista algum, ou igreja alguma, ou santo algum, mas podemos ir diretamente ao Pai em nome de Jesus Cristo, que pagou com o seu sangue, Cordeiro de Deus. E se você continuar nisso, essa teia de doutrina falsa, você vai ficar mais fraco e mais fraco e mais fraco, até que você perca o seu caminho. Saia disso, continue amando a eles, mas saia daí. Muito bem, agora esse foi meu primeiro ponto da minha mensagem. Vocês cristãozinhos, eu estou apenas começando. Eu não vou te segurar aqui muito tempo, só até eu terminar de dizer o que Deus me mandou. Em segundo lugar, você não somente precisa sair daí, largar a doutrina falsa, o orgulho na sua vida precisa ser destruído. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você não pode mais ficar naquela igreja, pois o mundo não pensa muito mal da igreja, viu? Você meio que pode esconder o que tem, e você pode ir de vez em quando a um culto e entrar em um desses assim,
e você recebe uma certa bênção, mas você não realmente atrai a ira do mundo. Talvez alguns não vão ser honestos com você, mas eu vou ser honesto. Quando você se levanta e diz: sou salvo, batizado no Espírito Santo, o mundo vai pensar que você é louco. Sua família vai pensar que você de repente ficou doido. Vão dizer que você está no meio daquela coisa fanática, que você ficou louco com a religião, que qual o problema com você? Você foi criado de uma certa forma, agora você está no meio desse povo orando em língua estranha. O que o mundo pensa de você, o que sua família pensa de você, o que a sua igreja pensa de você e o que você pensa de você. Você fica disfarçado naquilo que você já vivia e não há muitas pessoas chamando sua atenção. Mas quando você sai dali e diz: estou indo embora, é aí que começa a confusão. Está vendo? Você pode orar em língua atrás de uma porta e ninguém vai prestar atenção nisso. Ouviu bem? Pregador pode apoiar ou não, mas você pode esconder isso dele. Mas você precisa que esse orgulho, é isso, eu não sou orgulhoso não. Eu falo para qualquer um, mas você escolhe para quem você fala, não é? É sério. E quando alguém te pergunta o que você é, você diz: sou batista, sou metodista, presbiteriano, sou católico. E ninguém fala nada disso. Não é mesmo? Agora eu estou cutucando você, né? Estou andando na rua principal da sua mente. Eu sei que isso é verdade. Mas quando você diz: eu sou cheio do Espírito Santo e eu amo a Jesus de todo o coração, eles vão olhar para você e dizer: você é um deles? Você está doido? Vão olhar para você como se fosse uma vaca olhando para um portão novo. Isso é orgulho. Meu Deus, por que você não deu essa mensagem para outra pessoa? Orgulho. Orgulho. Você é um pouco melhor. Você ouviu algumas histórias em algum lugar de alguém que se ajoelhou e tal. Eu não vou fazer isso. Se você realmente ama a Deus, tome muito cuidado com o que você diz para Ele que não vai fazer. Em terceiro lugar, você precisa de sair do que você está envolvido, porque você precisa da comunhão com os santos como você. Você precisa disso, precisa sim. A comunhão é tremendamente importante. Você precisa estar em alguma igreja, não importa qual o nome dela, mas você precisa estar em uma igreja onde as pessoas levantam as mãos e adoram a Deus. Você precisa estar em uma igreja onde eles dizem: aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Alguns de vocês estão sentados aí falando: eu não sei disso não, isso aí. Eu sei. Você pode continuar naquele mausoléu, você pode ficar sentado ali enquanto aquele pregador te põe para dormir. E fica quieto naquele lugar que faz 50 anos que não vê uma pessoa sendo salva. Está me ouvindo? E você pode ficar com o braço cruzado na sua satisfação religiosa. Eu sou cheio do Espírito. Sim, mas você vai morrer se você continuar debaixo dessa galinha morta. Não há como ter comunhão com as trevas e com os descrentes. Não existe. E eu vou provar para você. Vá até aquele mausoléu que você vai nele. Domingo que vem. Você já devia estar indo mesmo. E o órgão é assim, é terrível, opressivo.
E se você chega lá entre a escola dominical e a igreja, você tem que passar por um interrogatório só para chegar até a porta daquele lugar. Se assente ali. E se o homem falar alguma coisa que presta, então diga: glória a Deus. Experimenta. Eles vão mandar você embora dali tão rápido que você não vai nem ter visto quando você passar pela porta. Você não precisa estar ali, você precisa estar onde o poder do Todo-Poderoso Deus está fluindo e o rio do Espírito Santo flui na sua alma. E você pode ter comunhão com o Deus do céu e com o poder do Espírito Santo. Aleluia! 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 Essa Bíblia diz que os redimidos do Senhor cantem. Essa Bíblia diz que o Espírito do Senhor traz liberdade. Essa Bíblia diz: sai do meio deles e seja separado. Você precisa ter comunhão com os santos, comunhão com o Espírito de Deus. E eu quero te dizer, não importa se a sua igreja custa 50 milhões de dólares, entendeu? Não importa se o Michelangelo, antes de morrer, pintou as janelas. Não estou nem aí. Não estou nem aí o quê? Olha, se não é bom o suficiente para o Espírito Santo, não é bom o suficiente para mim. Glória, glória. Daqui a 1000 anos, quando você estiver andando nas ruas de ouro puro, você vai agradecer a Deus, porque o Jimmy Swaggart teve a coragem para te dizer, para sair daquele mausoléu velho, seco e morto, e encontrar uma igreja onde Deus se move, mesmo que seja debaixo de uma árvore, ou dentro de uma tenda, ou se for em uma catedral, ou se for em um pequeno prédio ali na esquina. E deixe o Espírito de Deus mover. Glória. Não há como ter comunhão com as trevas e a incredulidade. Não há acordo ali. Não há acordo. Um protestante me escreveu outro dia. Ele disse: tudo que eu construí em 50 anos você destruiu. E eu falei: se eu fiz isso em 5 minutos, então você não construiu algo muito bom. E eu disse: você está dizendo aos nossos irmãos católicos para fazer aquilo que você não queria fazer? Como você se sentir se você tivesse que se ajoelhar e dizer: Maria, quero te pedir para falar com Jesus para mim, ele está bravo comigo, ele não gosta de mim, mas ele é o seu filho, e eu quero te pedir para fazer isso. Talvez, eu falei: como você gostaria de fazer isso? Nunca você ia fazer um negócio desse, porque é uma perca de tempo. Eu estou te falando, não estou falando mal, sendo mal educado com Maria. Eu agradeço a Deus por essa serva do Senhor, mas ela não nasceu sem pecado, e ela teve outros filhos, e ela se casou com José, e ela não foi levada diretamente para o céu. Tudo isso é uma mentira, não está na Bíblia, não está aqui. Muito bem, por último, você precisa largar a doutrina falsa. Eu não estou aqui te dizendo que não existe doutrina falsa com pentecostais. Existem algumas sim, existem. Pentecostais falsos. Nenhum de nós é perfeito, mas algo que você sabe que é errado, uma doutrina errada que manda pessoas para o inferno, sai daí. Muito bem, você precisa do seu orgulho destruído.
Em terceiro lugar, você precisa da comunhão com os santos. Fique comigo, você tem que me amar. Se você for chegar ao céu, você tem que amar o Jimmy Swaggart. Alguns de vocês estão correndo para ver se você pega a carta antes de ser colocada na caixa de correio. Mas você sabe em seu coração que eu falo a verdade. Você sabe, você sabe, você sabe. E por último, você precisa saber da separação do mundo. A maioria das igrejas pararam de pregar isso. Até algumas pentecostais não pregam mais isso. Você pode segurar no mundo com uma mão e em Deus com a outra. Mas ele disse para ser separado: sai do meio deles e apartai-vos. Ele disse em 2 Coríntios 7:1, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito. Agora eu vou dizer algo, por favor, me escute. Você que foi batizado no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e vai até a esquina e compra cerveja, isso não tem que ser assim, irmão. Está errado. Não importa, você pode ficar onde está e fazer isso, e ninguém acha que está errado. Você pode dizer, ainda ora em línguas e tal. Deus vai ser paciente, vai te amar e bondoso, mas você está se destruindo, e eventualmente Ele vai se cansar e te deixar. Tá bom. Eu não vou mais pregar, eu já devo ter queimado uns 4 televisores aqui. Um irmão veio até mim algum tempo atrás e ele disse: irmão Swaggart, Jesus acabou de me batizar no Espírito Santo. Era um homem profissional, conhecido nos Estados Unidos. Eu não vou falar o nome dele, pois ele é famoso. E ele estava com uma alegria radiante, dava para ver na face dele. Tinha sido batizado no Espírito Santo. E eu estava falando com ele, e ele disse: sabe, irmão Swaggart, ele disse, quando eu estava xingando, bebendo, sendo infiel com a minha família, contando piadas sujas, vivendo como o próprio diabo, ele disse que era um bom membro em uma certa igreja, ensinando na escola dominical, considerado como um exemplo. E ele disse que eu não estava mais salvo do que um diabo ou um demônio. Não conhecia Deus, não sabia nada de Jesus. E eu não estou falando de uma seita, estou falando de uma das igrejas que eu mencionei. Também não são os católicos. Deus ama o povo católico. E ele disse: Jesus me salvou há pouco tempo atrás, me encheu do Espírito Santo. E ele disse: nunca tive uma alegria tão grande. Ele disse: nunca li a Bíblia na minha vida, mas eu estou apaixonado com ela. Eu devoro suas páginas. Ele disse: eu oro o tempo inteiro, estou louvando a Deus, ganhando pessoas para Jesus, para o reino. Ele disse: sabe que eles me ligaram outro dia e disseram que seria melhor se eu fosse para uma outra igreja? Me ouviu? E nem esperaram muito tempo passar. Esperou algumas semanas e disse: é melhor você ir para outra igreja. Quando ele estava bebendo, xingando, buscando mulheres, sabe, xingando, ele era um bom membro. E você se pergunta por que eu estou mandando você sair daí? E agora ele realmente foi salvo de verdade. E a vida dele está transformada. Deus quem transformou. Ele está dando fruto de arrependimento. E eles dizem: agora não precisamos mais de você. Vá procurar outro lugar. Quando você vai até a última igreja, no livro de Apocalipse, é triste, é a última. 3º capítulo, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus não está naquela igreja, ele está do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Eu quero te dizer isso enquanto termina a sua mensagem. Foi muito duro com você hoje. Temos denominações pentecostais que vão seguir o mesmo caminho se não orarem. Vão perder o que Deus depositou neles. Porque é a vida do Espírito que fez de nós o que somos, e nada mais. Abaixe sua cabeça, por favor. Jesus, Pai, posso ter feito de uma forma ruim, mas eu tentei o meu melhor. Aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Eu não me alegro
em ter que dizer as coisas que eu digo. Eu só posso pedir que o Espírito Santo coloque isso no coração das pessoas. Eu só posso pedir que o seu Espírito venha fazer a sua obra. Ajude-os a ver que eu os amo, que só estou alertando a eles para irem ao céu. Eu quero que um dia eles estejam diante do Senhor, salvos pelo sangue de Jesus. É só isso que eu quero, essa é a minha motivação. Minha oração é que as igrejas deles venham ter avivamento, e é o que realmente queremos. Mas, ó Deus, se a liderança está totalmente contra isso, o povo não deve permanecer. Aqueles que têm fome e sede de justiça não devem permanecer e devem entrar na comunhão do fluir do Espírito. De cabeça baixa e olho fechado, quantos aqui hoje, nessa noite, podem dizer: Jimmy Swaggart, eu estou salvo e não tenho dúvida disso, mas eu ainda não recebi o batismo no Espírito Santo, e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho sede disso. Levante sua mão aqui nesse lugar. Obrigado. Eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Todos se coloquem de pé. Eu quero pedir agora, por favor. Eu quero pedir você que levantou a mão, onde quer que você esteja, lá em cima, aqui no meio, aqui embaixo. Como mencionei no começo do culto, eu sei que vai ser um pouco cheio, mas isso não interfere com o Espírito Santo. E eu quero que todos vocês que levantaram as mãos venham até aqui e fiquem de pé aqui na frente. Eu quero que você venha em silêncio, venha orando, eu quero que você venha acreditando. Cante, por favor, Tomás. supply.
Eu quero que você olhe para o irmão Swagger rapidamente. Todos vocês, por favor. Vocês nos assistindo pela televisão, eu quero que você escute com muita atenção também, por favor. Como nós falamos há um instante atrás, ensinamos e pregamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas, pois o Espírito de Deus é quem capacita. E acreditamos que essa é a evidência inicial que alguém recebeu o dom do Espírito Santo. Não permita que ninguém te diga outra coisa. Em segundo, eu não acredito que você tem que tardar ou esperar ou implorar ou pedir para receber de Deus. Não me entenda mal, eu acredito em esperar em Deus, eu acredito em tardar diante de Deus, eu acredito em pedir a Deus, eu peço todo dia da minha vida, eu faço constantemente, mas debaixo de circunstâncias diferentes. A salvação é um dom. Você não tem que implorar que Ele te salve, você só confia nele e pronto. O batismo com o Espírito Santo é um dom. A segunda parte de Atos 2:38 diz que recebereis o dom do Espírito Santo. É um dom. Receber um dom, você não tem que implorar, tardar ou esperar. Você pode dizer, Jimmy Swagger, ele disse para ele, você leu, para esperar em Jerusalém até que recebessem poder do alto. Eles não estavam esperando para serem cheios, estavam esperando, a palavra diz tardar, esperar, porque ele ainda não tinha vindo. Era disso que Jesus estava falando, vai esperar até que ele venha. E no momento que ele veio, todos foram cheios. Toda vez na palavra de Deus, Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 10, Atos 19, que crentes foram cheios do Espírito Santo. E Atos 19 foram mais ou menos 20 anos depois de Atos 2. Todos foram cheios instantaneamente. Eles não ficaram ali a noite inteira pedindo, deitados, instantaneamente. No momento que o Espírito Santo veio, Atos 2, todos foram cheios. Atos 8, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles em Samaria e foram cheios instantaneamente. Atos 9, no momento que Ananias impôs as mãos sobre Paulo, ele foi cheio instantaneamente. Atos 10, o Espírito Santo queria tanto encher aquele bando de italianos na casa de Cornélio, que ele nem deixou Pedro terminar de pregar. Ele os encheu antes dele terminar de pregar. Eu amei aquilo, aleluia. Atos 19, instantaneamente quando Paulo impôs as mãos, eles foram cheios. Foi instantaneamente todas as vezes. Você não veio aqui para esperar, você veio aqui para receber um dom. Agora, irmão Swagger, o que eu preciso fazer? Na verdade, só tem um requerimento. Eu sei que às vezes os pentecostais, nós gostamos de, junto com as denominações pentecostais, gostamos de adicionar vários requerimentos para que você seja cheio, mas não acredite, só existe um e é estar salvo. Se você está salvo, você é um candidato para receber, e Ele quer te encher. Você pode dizer, Jimmy Swagger, eu tenho um temperamento ruim, então é você que precisa do Espírito Santo mesmo. Você pode dizer, irmão Swagger, eu tenho vergonha, ainda fumo cigarros, você que precisa do Espírito Santo. Você quer dizer que Ele vai me encher mesmo fumando cigarro? Claro que Ele vai te encher, Ele vai te dar poder para vencer esse cigarro e jogá-lo fora. Veja bem, essa é uma das coisas que Ele faz. Aparentemente Ele é um que é chamado para ajudar. Você precisa que Ele te ajude. É poder que vai te ajudar a viver como você deve. Nós não fazemos, temos crentes que recebem e não fazem nada. Eles nunca crescem, nunca amadurecem, nunca desenvolvem, mas isso não é culpa do Espírito Santo, a culpa é deles. Muitos irmãos batistas vêm me falar, conheço pessoas que oram em língua o dia inteiro e não vivem tão bem quanto eu. Estão certos. Mas isso não é culpa do Espírito, isso é culpa daquela pessoa. Depois que você recebe, quem decide o que fazer é você. Não é nada automático, mas Ele te dá a oportunidade, se você quiser. Então o único requerimento é estar salvo. Em terceiro lugar, só duas coisas podem evitar que você não seja cheio. Duas coisas. A primeira é a incredulidade. E ali não fez muitos milagres por causa da sua incredulidade. Mas vamos deixar isso de lado, porque há uma diferença em incredulidade e falta de conhecimento. Muitos de vocês não sabem coisas do Espírito Santo, é diferente de incredulidade. E eu quero dizer que você é automaticamente um crente, porque você está aqui. Isso não é um lugar muito bom para um incrédulo estar. E você não encontra muito deles que chegaram até aqui. Eles já desistiram faz muito tempo antes de chegar aqui.
Ah, agora eu senti mesmo, aleluia. Veio o sol e veio a tempestade, mas você ainda está aqui. Você é crente, você é crente. Mas o segundo é o maior problema. É o maior problema e é o que tem feito com que mais pessoas fiquem sem receber o Espírito. É o que mais tem atrapalhado pessoas em igrejas pentecostais do que qualquer outra coisa no mundo. E é a falta de saber ceder. O que você quer dizer com isso? Em alguns instantes, vamos orar. Vamos pedir a Deus pelo Espírito Santo para que venha. E isso é bíblico orar assim, porque quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo veio sobre aquele grupo de italianos e foram cheios instantaneamente, começaram a orar em línguas e profetizar. Quando orarmos, quero pedir esses crentes atrás de você, que são cheios do Espírito, para impor as mãos sobre vocês. E lembre-se, você não pode enchê-los, você não pode balançá-los ou colocar dentro deles ou bater até eles receberem. Eu sei que você sabe disso, mas eu disse para o benefício deles. Apenas seja a extensão de sua mão. É só isso que você tem que fazer. Agora, vamos pedir vocês para levantar as mãos. Você não tem que fazer isso, mas é um sinal de submissão a Deus. Não agora, daqui a pouco. E uns 10 segundos depois de orarmos e eles impuserem as mãos sobre você, você tem que começar a orar em línguas. Deixa eu te falar como ceder. Eu vou fazer o meu melhor agora. E já vi provavelmente dezenas de milhares cheios do Espírito Santo nos últimos 15 anos. Quando orarmos e eles impuserem as mãos em você, aí dentro você vai sentir algo, ouvir, sentir, experimentar, não sei o que você pode chamar, mas palavras ou frases, o que for, que não é português ou nenhum outro idioma que você aprendeu com a sua mãe. Isso vai ser o Espírito Santo te dando a capacidade. E é só isso que ele faz. Ele dá a capacidade, mas ele não ora em línguas por você, ele não te coloca em um transe, ele não controla a sua língua e te força a orar em línguas, ele não faz nada disso. Ele sempre é um cavalheiro. Alguns de vocês pensam, se ele quiser que eu ore, ele me force. E nunca vai acontecer. Ele dá capacidade, escute bem, e é você quem fala. Irmão Suega, até aí eu estou bem. O que eu faço agora? Comece a falar. Mas aí quem vai estar falando sou eu. Eu oro a Deus que seja você, porque estamos tentando encher você mesmo. Comece a falar. Comece a falar. Você pode orar em línguas por um instante ou você pode orar por meio dia, mas você ainda está cheio. Nós pentecostais estamos errados nisso também. Achávamos que você tinha que orar em línguas 5 horas antes de ser cheio. Chamávamos de lábios trêmulos e outras coisas quando a pessoa já tinha sido cheia do Espírito. E é por isso que não eram cheios depois, já estavam cheios. Um homem chegou para mim há um tempo atrás, disse, Jimmy Swaggart, e ele estava cheio de alegria. Jesus me batizou no Espírito Santo e no meio da conversa ele disse, eu orei uma palavra em línguas. Deve ter sido no singular, uma palavra em língua. A minha raiz pentecostal falou mais alto e eu queria corrigi-lo na hora. E o Espírito de Deus disse, quando você puder enchê-lo, você pode explicar isso para ele. Você não pode enchê-lo. Deixa ele para lá, ele é meu e eu o enchi. E eu fiquei calado e comecei a chorar. Falei, uma palavra? Ele disse, uma palavra. Eu engoli o choro, porque eu aprendi, olha, vocês pregadores sabem do que eu estou falando. E 2 semanas depois eu vi ele e perguntei, aí como você está? E ele disse, glória a Deus, nunca estive melhor, eu me cansei daquela palavra e agora está fluindo, 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 fluindo. Você pode perguntar, ele tinha mesmo o Espírito Santo? Tinha sim, realmente recebeu, assim como eu tenho. Ele não estava tão desenvolvido quanto eu, esses pastores aqui, muitos de vocês, mas recebeu. E Jesus quer te encher. Ele disse, eu vou derramar. Ele não disse, eu vou dar um pouco aqui, um pouco ali, vou medir em pequenas gotas. Não, ele disse que derramarei. Derramarei. Eu vivo ao lado do grande rio Mississippi, pai das águas. E ele tem 1 milha de largura ao lado de Baton Rouge, Louisiana. E é o tipo que eu vou pedir Deus para nos dar. Glória. E você diz, Jimmy Swaggart, o que você falou é muito fácil. Muito fácil.
Mas deixa eu te falar uma coisa, não é tão fácil. Ele pagou um preço terrível. Ele pagou um preço terrível para que pudéssemos receber o Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo vem através da cruz, assim como a salvação vem através da cruz, pela cruz. Abaixe sua cabeça, por favor, e feche os olhos e levante suas mãos. E quando eu te pedir, eu quero que você, crente e obreiros, imponha as mãos sobre eles. Não até eu te falar, mas quando você impuser as mãos sobre eles, faça isso orando em línguas. Querido Pai Celestial, eu sinto sua presença e te peço para encher esse cálice. Encha com as águas mais limpas. Derrame sobre eles aqui hoje em Atlanta. Quero te lembrar que foi o Senhor quem disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor não segregou ou segmentou, o Senhor disse toda a carne. Eu te peço, Senhor, que todo homem, mulher, menino ou menina que está de pé aqui, até lá atrás, nos lados, aqui na frente, em todos os lugares, cada um deles que tem fome e sede de justiça, venha ser cheio. No poderoso nome de Jesus, receba o dom do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Aleluia.